Boa tarde, hoje é 15 de dezembro de 2023 e estamos aqui para mais um Ouriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e aqui ao meu lado Marcos Demarque, o nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Eu tô bem, Caval, e você? Tudo tranquilo, uma semana pesada, né? Tínhamos comentado na sexta-feira passada que tínhamos uma semana, né, com muita emoção, muitos indicadores econômicos e, sobretudo, né, as reuniões dos bancos centrais. Então, vamos fazer primeiro um apanhado aí dos dados econômicos, né, que apesar de alguma surpresa aí no caso do Brasil, dados de atividade, enfim, acabaram sendo, de certa forma, coadjuvantes na semana frente àquilo que realmente marcou, né, o cenário econômico, não só, óbvio, esse ano que está quase se encerrando, mas para 2024, que foi a reunião do Federal Reserve. Então, podemos começar falando um pouco aqui do Brasil, depois dos Estados Unidos, e seguimos depois com a agenda das reuniões dos comitês de política monetária. Então, claro, Caval, acho que, como você bem disse, né, os indicadores, de maneira geral, ficaram um pouco abaixo, um pouco acima do esperado, né? Não foram grandes surpresas, mas no caso do Brasil, principalmente os indicadores de atividade, né, caíram para o lado mais fraco do que o esperado, né? A gente está falando aqui especificamente dos dados do comércio varejista de outubro e da pesquisa mensal de serviços, né? Ambas pesquisas mostrando aí números abaixo do consenso, né? A pesquisa mensal do comércio mostrando que em outubro tivemos uma contração de 0,4% na comparação com o mês anterior. O mercado esperava uma alta, né, de 0,3%, então de fato teve uma decepção razoável aí. E na pesquisa mensal de serviços, embora o mercado esperasse uma queda de 0,1%, na comparação com setembro, veio uma queda de 0,6%. Né? Então, acho que, de fato, olhando por essa ótica da atividade, está muito claro aí que o quarto trimestre está com indicadores mais fracos. Né? Tem toda uma história aí que a gente tem ouvido falar de quem sabe modelar bem, né? PIB, esse tipo de coisa, falando que talvez novembro tenhamos alguma surpresa positiva vindo dessa parte de serviços, notadamente a parte de recreação, com shows muito em vários lugares do país, especificamente São Paulo, que isso poderia aparecer um pouco mais nessa pesquisa mensal de serviços. Né? Inclusive porque aparentemente isso já tem um precedente, né, nos meses anteriores, aí vamos aguardar. É claro que também a gente sabe que pelos indicadores de comércio online, a Black Friday não foi tudo isso que se imaginava. Né? Embora seja sempre difícil mensurar, né, o que foi esse início, o início da temporada de feriados, né, de festas. As indicações iniciais é de que a gente teve de fato um novembro fraco nesse aspecto, né? Mas enfim, tem emoção ainda para coletar em cima dos dados de atividade referentes ao quarto tri. E também, né, acho que pesando um pouco mais para o lado de atividade um pouco mais calma, né, um pouquinho mais lenta, o próprio indicador de inflação fechado do mês, né, o IPCA referente a novembro, saiu essa semana, veio em linha com o esperado, uma variação de 0,28% na comparação com outubro. Acho que o principal destaque da divulgação é o fato do acumulado em 12 meses, né, da inflação ter caído para dentro da banda, né, de tolerância do Banco Central. Né? Hoje a meta para esse ano é 3,25%, com mais ou menos 1,5% de tolerância. Então agora a gente já está em uns 12 meses 4,68%. Né? Então um pouco abaixo do 4,75%, que é o limite superior aí da banda. E o núcleo, né, que a gente tem sempre comentado aqui, também ficou mais ou menos dentro do esperado, variou 0,18% na margem, né, a média dos núcleos. Então acho que pelo lado da inflação, foi só uma confirmação da tendência dos últimos meses, né, de uma inflação benigna, né, com uma composição sobretudo benigna, enquanto que a atividade está um pouco mais fraca de maneira geral. E isso dentro de uma sequência de meses, né, em que os núcleos da inflação, os serviços subjacentes, sempre muito bem comportados, né? E
os protagonistas novamente sendo, dessa vez, preços de alimentos, né, que vinham, né, deflacionando. Tem também aquele item idiosincrático, né, que já conhecíamos, né, desde o IPCA 15, as passagens aéreas, enfim. Mas mesmo assim, eu estava até olhando a série, né, e o 0,28, né, que nós tivemos, ele foi o maior índice desde maio, se não me engano, né, no caso do índice cheio. Então, um quadro bastante benigno, né, e hoje mesmo tivemos o IGP-10, né, que é a primeira parcial do IGPDI, enfim, IGPM, e aí já com o encerramento do ano, né? E é a maior deflação, 3,60 e alguma coisa por cento de deflação, a maior deflação nessa métrica desde o início do Plano Real, né? Quer dizer, um quadro aí muito benigno aí, se a gente pensar nos IGPs também como um componente mais de custos, né? Porque tem a parte agrícola, a parte industrial nos IPAs, né? Então um quadro aí bastante tranquilo. E lá fora a gente também teve, né, o grande indicador, o CPI, que também acho que manteve uma trajetória aí tranquila. Né? Esse veio exatamente conforme o mercado esperava, né, uma variação de 0,3% na comparação com outubro, aqui eu estou falando do núcleo, né, que exclui alimentos e energia do índice total. E agora, no acumulado em 12 meses, a inflação americana está em 4%, né, então obviamente uma grande melhora frente ao que a gente viu no final do ano passado e no começo desse ano, né? Mas ainda o dobro daquilo que é a meta que o Banco Central americano persegue, né? Que é 2%. Então, certamente 4% é bem distante daquilo que seria desejado, mas se a gente olhar à luz do que foi, né? A expectativa aí no início do ano, as surpresas, né, muito negativas do ponto de vista de núcleos, acho que até termina, né, o ano com um leve sabor aí de vitória, né? Agora, dado que as projeções, melhor dizendo, os índices de inflação, né, acabaram vindo mais dentro do esperado, né, o foco, como a gente estava dizendo, é realmente, né, o que foi na quarta-feira, dia de Copom também, vamos falar sobre isso também, a reunião do FOMC, né? No caso, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve. Né? Então, isso sim, né, foi realmente, vamos dizer, algo que marcou até do ponto de vista da surpresa. Né? Não havia dúvida que fosse mantida a taxa de juros, mas, claro, as sinalizações eram o foco e aí houve realmente uma mudança importante de percepção. Né? Sim, muito clara. Inclusive, acho que a grande expectativa com relação a essa reunião, que era, né, eu acho que o principal ponto de atenção durante a semana era de que o comunicado fosse ficar mais ou menos sem nenhuma grande mudança, foi o que aconteceu, mas que na entrevista coletiva, né, que o presidente do Banco Central americano fornece toda vez que tem a reunião, ele viesse com um tom um pouco mais duro, mais cauteloso com relação, né, às expectativas de que ano que vem sejam ratificados os cortes aí que estão embutidos nas curvas de juros futuras, né? Ainda mais porque, né, como a gente acabou de dizer, a inflação está rodando a 4%, né, embora esteja caindo, um número ainda relativamente alto. E o que acabou acontecendo é que na reunião desse mês, especificamente em dezembro, tem a revisão, né, das projeções econômicas do colegiado. Né? São 19 integrantes que colocam ali as suas projeções individuais, né? E dali a gente tira a mediana das projeções e, né, acho que foi uma surpresa para a maior parte do mercado. Para o ano que vem, a mediana das projeções para a taxa básica de juros colocam aí 3 cortes. Né? Então, na reunião anterior, na verdade, tinha-se uma expectativa... Não, quer dizer, na projeção feita em setembro, não exatamente na reunião anterior. Isso só ocorre 4 vezes por ano. Isso, na reunião de setembro, que foi a última vez que eles divulgaram as projeções, tinha uma expectativa de uma possibilidade de uma alta em dezembro. Não só não ocorreu a alta, como colocou-se uma redução a mais da taxa básica de juros para o ano que vem, totalizando 3 cortes de 25 pontos base na mediana
das expectativas do colegiado, né? Então o mercado obviamente ficou muito em cima disso, né? Então, e o próprio presidente do Banco Central, o Jerome Powell, na entrevista coletiva, né, notava-se que ele estava mais confortável, né, com as divulgações mais recentes, né? A gente trouxe aqui nas últimas semanas, né, não só o dado de inflação que saiu mais tranquilo lá fora nos Estados Unidos essa semana, mas vários outros indicadores mais benignos, mercado de trabalho, dados de atividade. Então, acho que foi se criando uma massa crítica que, embora o Powell não tenha comemorado, vamos dizer assim, né, de peito aberto essas últimas indicações da atividade, ficou subentendido, né, que dificilmente o Fed vai fazer alguma coisa no sentido de pensar em subir os juros e que daqui para frente é corte, né? Quando é que isso vai acontecer? Obviamente é um grande ponto de interrogação, mas esse tom está muito claro aí que mudou completamente frente ao que a gente via até poucos meses atrás. Acho que essa foi a grande surpresa aí nessa reunião de quarta-feira. A interpretação, uma interpretação possível, né, isso eu acho que é uma questão ainda a ser, né, vamos dizer, esclarecida adicionalmente, é que dado que o Federal Reserve tem aquele duplo mandato, né, quer dizer, a inflação mais baixa na meta de 2%, mas com um nível, né, de emprego maior possível, ou a menor taxa de desemprego, a ideia dele ter focado, né, mais agora, relativamente, né, na questão de uma possível recessão, de uma piora do mercado de trabalho, óbvio, sem, né, deixar de observar a tensão com a inflação, mas que ele tenha, vamos dizer, mudado um pouco o peso relativo entre esses seus dois objetivos. E por quê? Né? Porque a gente sabe que a política monetária, né, ela tem suas defasagens, né, ao longo do tempo, né? E nesse sentido, né, nós temos agora um nível de juro real bastante razoável, né? E há setores da economia americana, como por exemplo o setor de construção residencial, que tem se ressentido muito desse aperto, né, das taxas de empréstimo, né? Que estão muito mais altas do que o patamar histórico em termos reais. Então, claro, se ele começa a reduzir daqui a 3, 6 meses, aí é um outro ponto para a gente comentar, os impactos, né, que serão sentidos por essa decisão provavelmente vão se materializar mais para o final do ano que vem, para 2025, enfim, né? Então, nesse sentido, pode ser, né, que ele, percebendo, né, que o seu grau de sucesso na política monetária já vamos dizer, razoável, né, mesmo que sem ainda uma expectativa no ano que vem dele próprio, dos agentes econômicos, da inflação, né, a 2%, né, que ele esteja já, vamos dizer, se dando por satisfeito e passando então a monitorar os indicadores de inflação, de atividade, de mercado de trabalho, para não mais eventualmente subir os juros, mas para avaliar em que momento seria, né, adequado cortar os juros. E aí isso virou, evidentemente, a grande especulação, a precificação do mercado, o sell side, né, os grandes bancos americanos e inclusive, né, acho que é importante comentar, declarações que vieram hoje, né, posteriores à reunião, no sentido de, né, talvez moderar, né, essa euforia toda, né? Agora nessa sexta-feira, né, dois membros importantes do Banco Central americano dando declarações aí que jogam um pouco de calma na ideia de que já daria para se iniciar cortes de juros tão cedo na economia americana como alguns bancos já começam a prever, né? O John Williams, que é um dos principais membros e com certeza um dos principais conselheiros do presidente do Banco Central americano, dizendo que eles não estão pensando em cortes de juros nesse momento. Obviamente, tem um recado aí, dar um pouco de frear um pouco as expectativas. Outro membro do Fed, né, que não é do board, mas um presidente de Fed regional, dizendo
que o cenário dele contempla 2 cortes de juros, mais para o segundo semestre, né? E aqui acho que é importante trazer, né, pelo menos até o momento que eu saí da minha mesa, que tem 70% de probabilidade de um corte de juros já em março. Na minha opinião, aqui já jogando como um pouco... se, em tese, o mercado, né, já jogando esse consenso para o primeiro trimestre. Isso. Né? Na minha opinião aqui, acho que é um pouco cedo pensar num corte em março, por vários motivos, mas, né, principalmente a própria inflação. A gente falou aqui que, de fato, o número veio em linha com o esperado, mas quando a gente faz uma análise um pouco mais cautelosa dos números, você olha ali que a parte de serviços, excluindo a habitação, ainda está rodando num nível extremamente elevado. Então, requer cuidado ainda. E é exatamente essa parte da inflação americana que é muito sensível ao aperto do mercado de trabalho, que a gente viu na semana passada, a taxa de desemprego voltou a cair. Então, fazer esse pivô, né, de algumas sinalizações recentes de que talvez fosse preciso subir os juros para uma virada completa, uma guinada de que já daria para cortar os juros já no primeiro trimestre do ano que vem, me parece um pouco exagerado. Acho que tem que ter um pouco de cautela aqui. Mas, enfim, a gente já viu alguns bancos do sell-side americano embutindo nas suas projeções oficiais cortes para março. Então, acho que é um ponto de atenção aí, pensando em termos de comportamento de mercado nas próximas semanas, nesse começo de ano de 2024. Agora, temos ainda muita coisa para acontecer no sentido de saber, né, se vem um corte mais para o segundo trimestre, que era a discussão anterior à reunião da quarta-feira, ou se até vai poder ser antecipado, né? Mas que ainda parece, vamos dizer, um quadro otimista. Acho que teríamos provavelmente uma melhora adicional nos indicadores de inflação, vamos dizer, uma fraqueza adicional no mercado de trabalho, como você pontuou, a taxa de desemprego que vinha em movimentos bem pequenos, né, caminhando para 4%, e na semana passada a gente viu, né, ela ir de volta para o 3,7%. Então acho que precisaria ter talvez algum progresso aí mais importante nessa questão da descompressão do mercado de trabalho, da própria inflação. Mas, de qualquer forma, né, se estamos indo para 2024, né, com uma hipótese de 2 ou 3 movimentos de corte de juros pelo FOMC, pode ser, de fato, um contexto bastante positivo para ativos de risco. E aí vamos pegar o gancho, né, para a própria implementação da política monetária aqui no Brasil. E aí, né, tivemos inclusive o Copom aí horas depois do FOMC. Muita gente achou que a decisão estava até um pouco, né, em descompasso, né? Claro, não havia ainda como refletir, né, uma decisão que havia sido tomada horas antes, mas o Copom manteve o que era esperado, um discurso ainda bastante cauteloso. Acho que o Copom, né, ficou, usando até uma palavra que você citou no começo, né, ficou bastante coadjuvante diante da própria a decisão do Fed, né, e da entrevista coletiva do Powell e as projeções. E a principal, vamos dizer assim, curiosidade que o mercado tinha, né, os analistas com relação à decisão do Copom, era se ele colocaria o mesmo termo usado nas últimas reuniões, né, para sinalizar que nas próximas reuniões, né, o ritmo adequado de corte de juros seria o 0,50. E veio o termo, próximas reuniões. Então ele manteve a ideia de que é adequado seguir nesse ritmo de cortes, aí meio que garantindo, né, entre aspas, pelo menos mais 2 cortes de 50 pontos base nas 2 próximas reuniões. Fora isso, o comunicado acho que não trouxe nenhuma grande novidade, né? Acho que você teve as projeções de inflação do modelo do Banco Central, que continuam apontando para uma inflação em 3,2% em 2025, inalterado em relação à última reunião. Né? Próximo da meta. Isso, então ele destacou, né, que a inflação estaria se aproximando da meta, né? Então, mais mudanças muito, muito, muito marginais aí que fizeram o mercado manter a sua expectativa do ritmo aí nos próximos meses.
Aqui já opinando um pouco, né, Cavalli, eu também queria te ouvir um pouco, é que se a gente de fato embarcar aí num ciclo de cortes nos Estados Unidos, seja no segundo, terceiro, quarto trimestre do ano que vem, provavelmente teremos, né, em algum momento, Banco Central brasileiro e Banco Central americano cortando os juros juntos, né? Aumentaria até um pouco a chance, né, do Banco Central brasileiro aqui prolongar o corte, se de fato o cenário que se verificar lá fora, né, for um cenário benigno pelo lado da inflação, né? Sim, acho que sim, isso mudou o jogo, né? Quer dizer, esse evento da quarta-feira, ele, vamos dizer, redefiniu, né, assim, como vai ser o desempenho, né, do mercado ao longo de 2024, né, na medida em que a principal referência, né, dos ativos internacionais, que é a taxa de juros americana, ela vinha de níveis muito estressados, né, em parte, inclusive, ligadas a esse discurso mais duro do Federal Reserve, e na medida em que, né, houve essa inflexão importante, né, na comunicação, isso coloca, né, mais espaço para que os países emergentes que têm na taxa de juros americana, né, uma referência de piso até onde elas podem, né, se posicionar, colocam uma nova regra do jogo, né? Então nós, na nossa projeção de 9%, já houve, né, momentos até que julgávamos que seria mais alta, até naquele contexto, né, de o título de longo prazo americano ali acima de 5%. Hoje, claramente, o viés seria ele estar abaixo, né, de 9%. Né? Acelerar ou não acelerar, acho que precisaria também de ter algum progresso, vamos dizer, mais acentuado nas expectativas, na própria inflação corrente. E a maneira disso acontecer, eu acredito que seria de fato se o câmbio, né, se apreciasse com mais força, coisa que inclusive nessa semana acabou nem acontecendo, né, nos últimos dias frente ao patamar prévio aí da reunião do FONC. Mas, claro, né, se houver, né, um espaço para uma queda dos juros americanos mais antecipada, facilita em muito o trabalho do Banco Central, né? Essa possibilidade já passou a ser contemplada, né, por algumas casas, falando em 8,5%, 8%, né, o que é realmente uma possibilidade. E quem sabe, inclusive, né, na segunda-feira, a gente volta a ter o que não tínhamos, né, há muito tempo, que seria uma redução do patamar da Selic, né, para o final de 2024, porque ela esteve durante um bom tempo em 9%, subiu para 9,25%. No relatório Focus, né? Desculpa, no relatório Focus. E talvez ela até, né, em algum momento, semana que vem, ou, enfim, nas semanas futuras, volte aí a um patamar mais próximo de 9%. Não seria surpresa se isso ocorresse. Sim, só adicionando, você citou, por exemplo, a questão super importante da possibilidade, né, das expectativas de inflação se reduzirem, para o Banco Central pensar em acelerar ou sinalizar um ciclo mais profundo de cortes, né, mas isso também vai depender muito da questão fiscal, que embora a gente viu aí nas últimas semanas, nos últimos meses, né, a ala um pouco mais cautelosa ganhou algumas batalhas dentro do governo, né, mas a gente tem uma possibilidade em algum momento, né, ano que vem a meta seja revista. Né, então isso pode ser também um importante balizador de expectativas de inflação. Essa inclusive passou a ser uma previsão majoritária, né, dos analistas de mercado, inclusive na sua pesquisa pré-Copom, né, a XP fez essa pergunta, né, quantos que acreditavam que houvesse a mudança de meta, né? E entre os entrevistados houve uma maioria de 89%, né? Sendo que a maioria deles espera que isso ocorra, como nós também, né? Ali em março, no primeiro relatório de avaliação bimestral, né? De receitas e despesas e tal. Então, de tal sorte que
como daqui até março, né, muito dificilmente o Fed cortará os juros, como daqui até lá, né, nós também não temos a certeza com relação à definição da meta, parece prematuro falarmos em aceleração, né, do ritmo de corte da Selic. Porém, né, seguindo esse ritmo atual que está se mostrando, né, muito prudente, muito bem sucedido, aí, é possível que até cheguemos lá em março e haja uma realidade, né, favorável a que se corte mais rapidamente. Que ótimo se fosse assim. O importante sempre não é a gente ficar olhando lá fora e torcer para que as coisas ocorram no nosso favor. O que nós podemos sempre fazer não é torcer, é fazermos a nossa própria lição de casa. Isso é que está faltando nesse momento, evidentemente, no terreno da política fiscal. Sim, é só para complementar aqui, para finalizar, né, o próprio economista-chefe da XP, né, o Caio Megali, tá dizendo o Banco Central não precisa ter pressa. Né? Acho que é mais ou menos por aí, né? O destino final lá, seja qual ele for, né? Vamos chegar com parcimônia, que só aos poucos a gente vai conseguir avaliar qual terreno a gente está pisando. Certamente. E já é um ano, né, que vai se encerrar daqui a 2 semanas com um saldo, né, extremamente positivo, né, com a nossa inflação mais baixa do que se imaginava, a economia crescendo mais, o saldo comercial. O que falar, né? Podemos já falar aí nas próximas semanas num saldo de 3 dígitos, né? Mas com, no final das contas, uma decepção com relação à condução da política fiscal. Bom, falamos muito já e muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam aqui hoje. Voltamos na semana que vem para mais um Urias Podcast Macro e ficamos por aqui então. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.